Bom dia, meus amados, minha família espiritual. Meus amados, chegou o momento de nós compartilhar esse vídeo, com vocês, essas lições, esses conhecimentos. Então, desejo a todos um bom dia, um bom domingo para todos. E que sejam bem-vindos a essa página, a esse canal, porque hoje nós estamos juntos e misturados, Facebook e YouTube ao mesmo tempo. Então, meus amados, peço a você que compartilhe esse vídeo para que chegue ao conhecimento de outras pessoas que estão ou esteve necessitados de ouvir uma palavra da verdade. Meus amados e minhas amadas, então você está sendo convidado a ficar no seu sofá e nesta sala até o final desta apresentação. O título, eu acho que todos já sabem, que nós vamos adentrar nesse momento, é O Evangelho deixou de ser a verdade de Cristo. Pois é. O Evangelho deixou de ser a verdade de Cristo. Meus amados, também já vou logo chamar a atenção de vocês para umas próximas apresentações, nossos próximos estudos. Nós vamos estudar, desmistificar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqueles cavaleiros que o povo tem medo de montar neles. Então, meus amados, nós vamos desmistificar aqueles 4 cavaleiros. Isso é para nossas próximas apresentações. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, para acompanhar junto comigo, porque o que eu falo eu provo aqui na mesma hora. Então, meus amados, eu vou pedir a você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 1, no versículo 18. Diz assim, 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vamos repetir? A ira de Deus, então Deus tem ira. Se ira, então Deus se ira assim como nós se iramos. Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, meus amados, aí se você vai raciocinar este versículo, você vai ver que vai abrir um leque grande, porque Deus, o Paulo não está falando romano aqui, mas ele não está falando a respeito da escola de samba vai, e nem da torcida do Corinthians, e muito menos do Palmeiras, que foi campeão ontem. Então, meus amados, está falando com quem? Com o povo de Deus, com gente que diz que é de Deus. No versículo 19, vamos ler até o 25, meus amados. Pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpável. Indesculpável. O que é que você lê aqui nesse versículo 20? Tais homens é indesculpável. Então, tais homens que tira a verdade, troca a verdade de Deus por mentira, então esses homens são indesculpáveis. Não tem misericórdia para eles. Não é isso que a palavra está revelando aqui? Que a pessoa que deixa de pregar a verdade de Deus e prega mentira para o seu bem prazer, para o seu bel prazer, para tirar dinheiro do povo, para enriquecer, para dizer que eu sou o cara, então, para Deus esses homens são indesculpáveis. E nós vamos ver, vamos se aprofundar e vamos conhecer de que Deus está falando isso aqui, né? Através do Evangelho. Porque a revelação de Deus está aqui nesse Evangelho. Versículo 21. Portanto, tendo conhecimento, quer dizer que as pessoas conhecem a verdade, mas não pregam. Conhecem a verdade, mas oculta a verdade. Porque se a verdade é pregada dentro de uma chamada igreja, liberta aquele povo. Mas não, eles campanha para se libertar, eles fazem. Mas libertar, ninguém nunca se liberta, porque ele não prega a verdade. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. 22. Inculpando-se por sábios, inculpando-os por sábio. Ou seja, eles dizem que são sábios, né? Primeira coisa, tem muitos deles, assim que sobe no lugar chamado altar, que não é altar, é um picadeiro. Assim que ele sobe lá nesse local, já diz: eu sou o cara, eu fiz teologia, eu fiz doutorado, eu fiz mestrado. Para quê? Já para pôr medo naquelas pessoas que estão lá na frente, para que elas não tente interrogá-la, né, com a verdade. Então eles são assim, ó, inculpando-se por sábio, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem. Em semelhança de imagem. Agora, a pessoa que não tem o conhecimento de Deus, lê isso aqui em semelhança de imagem, porque os cães gulosos, eles até pregam certos versículos. Mas, por exemplo, ele pega esse versículo 23 aqui, e diz aqui, ó, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem. Aí eles pegam isso aqui e jogam para quem? Para as imagens da Igreja Católica. Mas não é, mas a palavra aqui não está entrando, não está enquadrando só nas imagens da Igreja Católica. Aqui está se enquadrando na própria imagem, na imagem daquele sábio, na imagem da pessoa, daquele sábio que se diz o sábio para enganar as pessoas. Então é essa imagem, a palavra está dirigida a ele.
em semelhança de imagem, de homem corruptível. Você vê que a imagem aqui, para quem não, para os incautos que está lá na frente ouvindo aquele sábio pregando mentiras, e quando aí ele pega essa palavra imagem, já transforma nas imagens da Igreja Católica, então tira toda a atenção daquele povo que está lá na frente para onde? Para a Igreja Católica. E a imagem deles fica preservada. Aí aquele povo acha que é os caras, mas não. A imagem aqui está enquadrando é nele, é naquele tal de sabidão que disse: eu sou o cara, eu estudei, eu fiz o hebraico, fiz o aramaico. É nele que a imagem, que a palavra está se dirigindo. Da imagem corruptível, semelhante à imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrupés e répteis. 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Ou seja, pela ganância de dinheiro, de status, né? Seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo. Então, você vê que a palavra aqui, ela está um leque aberto, né? Ela pega de um lado do outro. Aqui pega o homem sábio, que diz, nós lemos, né? A palavra está dirigida a homem que diz que é sábio, que estudou o hebraico, o aramaico, o farisaico. E o leque está alcançando também quem? Aquelas pessoas que se juntam ao mesmo sexo também, ó, entregando o seu corpo aqui. É desonrarem o seu corpo entre si. Desonrar. Então, para uma pessoa que se deita homem com homem, mulher com mulher, ela está desonrando quem? A Deus? Não. Ela está desonrando o seu próprio corpo. Não, eu não sou contra, quero já deixar claro que eu não sou contra nada disso, tá? Só estou lendo aqui e desmistificando a palavra. Entre si, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, que é o quê? É o título da nossa pregação de hoje. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. É que o meu pastor, foi meu pastor que me batizou, foi o pastor Clodofedo que me batizou, foi ele que me salvou. Todas essas piratarias aí, ó. Deus está dizendo aqui, ó, pois eles mudaram a verdade de Deus, porque não foi o pastor que fez coisa nenhuma, quem fez foi o Cristo ressuscitado que fez. O que o pastor faz hoje, um homem que se chama pastor, o que ele faz hoje é roubar o povo, só rouba o povo, só engana. E quando eu falo roubar em todos os sentidos, roubar no bolso e roubar o conhecimento de Deus deles, daqueles coitados. O pouquinho que eles têm, esses homens, esses chamados de pastor, ainda roubam o pouco conhecimento que eles têm. Então, é roubar no geral. Pois eles mudaram a verdade de Deus, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Amém, pessoal? Espero que Deus
esteja iluminando o seu entendimento, para que você não somente leia esta palavra, você que está com a Bíblia na mão, mas que lhe dê o entendimento para entender estas palavras. E para nós continuar, meus amados, aqui nós só plantamos a semente, e para nós regar esta semente, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Oséias, um dos profetas, o livro de um dos profetas. Oséias, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Isso aqui era um profeta de Deus. Então, como eu falei no princípio, nós vamos, em breve, não sei se domingo, a partir de domingo, não sei ainda, em breve nós vamos estudar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Porque o sistema religioso, ele introduz este livro como um livro profético. E o livro de Apocalipse não é um livro profético, é um livro de fechamento das profecias. É um livro de fechamento das profecias. Então ali no livro do Apocalipse se fechou todas as profecias. As profecias de Daniel, as profecias de Oséias, as profecias até do próprio Moisés. Está se fechando no livro de Apocalipse. Então o Apocalipse não é um livro de profecia. Não é um livro que pode ser pregado hoje às igrejas, como que vai acontecer, que nem se prega. O livro do Apocalipse é um livro que põe medo. Por que põe medo? Porque ele é um livro que relata todas as profecias desses profetas, que no caso aqui um deles já é Oséias. Profecia põe medo, porque a função do profeta não era trazer bênção ao povo, era denunciar o erro do povo. Assim como o Novo Testamento, as cartas que foi dada a Paulo. Por que os crentes, os pastores não gostam de pregar Paulo? Porque se for pregar Paulo, mostra o erro deles. E o que acontece com o livro do Apocalipse? É o erro que os antigos profetas profetizavam para o povo, que eles tinham que parar de errarem, senão ia acontecer tudo aquilo, né? Então, todos os profetas falaram dessas coisas, e está vindo o apóstolo João. Para começar, o apóstolo João não era um profeta, era um apóstolo, não era profeta, ele era um apóstolo. Então vem o apóstolo João, Deus falando através do apóstolo João, o fechamento dessas profecias que ia acontecer ali naquele momento, naqueles dias, ia acontecer todas aquelas profecias, até mesmo de Moisés, ia acontecer ali. Por isso que chama Apocalipse, porque aquilo ia acontecer. E uma das leituras que nós vamos estudar é os 4 cavaleiros, os que põem medo, né? Eu já falei sobre besta, né? E não existe uma besta para ninguém andar montado nela. Era uma palavra, isso aqui é só uma palavra de expressão, né? E nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros daqui, não sei se domingo ou depois. Oséias capítulo 4, versículo de 1 ao 3. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Você vê, essa palavra está dirigida a nós? Ou os filhos de Israel, o povo de Israel? O povo de Israel. Então toda a profecia da Bíblia tem endereço, né? Tem destinatário, tem endereço, tem destinatário. A quem era os destinatários? O povo de Israel. E não nós hoje. Nós não somos o povo de Israel, nós somos o povo de Deus. Nós somos filhos de Deus. E o profeta Oséias,
Está dizendo aqui, filho, ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda. O Senhor tem uma contenda. Então Deus tinha uma contenda com o povo de Israel, por eles não cumprirem o que ele pediu para cumprir. Sem contar os profetas que mataram, né, desde Abel. Uma contenda com os habitantes da terra. Você vê, tá falando na terra cosmo, ou se está falando da terra de Israel? Aqui, ó, nós nem saímos do versículo. Filhos de Israel, porque tem uma contenda com os habitantes da terra. Que terra? Não está bem claro que é a terra de Israel? Está bem claro que é com a terra de Israel. Aí vem os cães gulosos, que não são pastor, são cães gulosos. Pega essa profecia aqui e aplica na igreja. Aplica na igreja, que Deus tem uma contenda com a igreja. A igreja é uma igreja pecadora. Que Deus tem uma contenda, Deus vai castigar vocês. Que Deus vai julgar vocês. Mas a palavra não está dizendo aqui para a igreja. A palavra está falando com o povo de Israel, a terra de Israel. Então toda a parte da Bíblia, que quando fala terra, está se falando terra de Israel. Não é o mundo global, é a terra de Israel. Tem outra frase que diz a terra, lá, por exemplo, no livro do Apocalipse, quando se fala terra, é terra de Israel. Quando se fala mar, é os gentios. Está falando dos gentios. Povo de Israel, terra de Israel, povo de Israel e mar, que eram os gentios. Mas, infelizmente, o chamado pastor que não são pastor. Aí traz isso para o dia de hoje e prega como vai acontecer para pôr medo nas pessoas e sustentar elas ali dentro, dando dinheiros para eles até o resto da vida deles e da familiares deles. Porque a igreja não é uma igreja, é uma indústria que passa de pai para filho. Terra, habitantes da terra, porque nela não há verdade. Olha, meus amados, raciocínio aqui. Porque a terra de Israel, no povo de Israel, não existia verdade. E o que é que acontece hoje? Os cães convocam a igreja para ir para Israel, faz campanha para Israel, para uma terra que só havia, meus amados, só havia mentira. E a mesma mentira que havia naquele povo, estão trazendo para dentro da igreja hoje. Estão trazendo para dentro da igreja hoje. Porque se eles copeiam a chamada igreja de Cristo, copeia tudo de Israel. É bandeira de Israel, chofar, tudo, castiçal, azeite, arca da aliança, a vara de Arão, tudo da terra de Israel, todos os erros da terra de Israel, eles estão copiando aqui dentro da igreja de Cristo hoje. E a palavra está bem clara aqui. Filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. A terra dos filhos de Israel. Então está falando de Israel. E o povo e a igreja, os pastores, copiando, levando a igreja a seguir o povo de Israel, o povo judeu. Como se a igreja de Cristo fosse judaica. Até dizer, porque nela não há verdade. Se não há verdade, há o que, meus amados? Me ajude aí.
Se não há verdade, é o quê? Mentiras. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então, se aquele povo não tinha conhecimento de Deus, por que hoje eu vou levar você para ter o conhecimento do povo de Israel? Porque nessas redes sociais por aí é o que tem. Aprenda como se escreve Jesus no hebraico. Aprenda o nome de Deus em hebraico. Imagina uma coisa dessa. E aqui está dizendo, a palavra está bem clara. Eles não conheciam Deus, né? Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E os pastores levando toda a igreja aos costumes do povo de Israel. Ou seja, está aí uma igreja cega, que não tem o conhecimento de Deus. E no versículo 2 diz: o que só prevalece é prejurar. É prejurar. Então, o que é que os pastores estão incentivando a igreja a fazer? Prejurar. Quer que eu fale algumas prejuras aqui? Pão é uma prejura. Porque o corpo de Cristo somos nós. Ele é o cabeça. Então, se tem corpo, se é preciso apresentar o corpo, e por que não apresenta o cabeça? Porque se é necessário materializar o corpo, então tinha que ser necessário materializar o cabeça. Isso aqui é uma prejura, não é? É uma prejura. Levantar um pedaço de pão como corpo de Cristo é uma prejúria. Levantar um copo de suco como sangue de Cristo é uma prejúria. Mas aí está aí. É isso que os chamados pastores fazem. Cegar a igreja do conhecimento de Deus. Porque o povo de Israel não tinha conhecimento de Deus. E a mesma forma acontece hoje com a igreja de Deus. Prejurar, mentir, campanha. Eu tenho que falar algumas, senão você passa a cego, né? Pelo menos as principais coisas, as principais prejuras, você precisa conhecer. Você que está assistindo esse vídeo, você precisa conhecer o que é prejúrio, o que é mentir. O que é mentir dentro de uma chamada igreja? Fazer campanha. Por quê? Não está escrito aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia não tem nada de campanha. Então é o quê? É mentira. É prejurar. Matar, furtar. Matar, furtar. Como a palavra aqui foi dirigida ao povo de Israel, por que matar? Porque eles matavam os profetas, né? Furtar, adulterar, né? Adulterar, se adulterar aqui, não é uma mulher traindo o marido, é a pessoa traindo Deus com outros deuses. No caso da igreja hoje, trazendo para o dia de hoje, onde está o adultério da igreja de hoje? Traindo Deus com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não é Deus. Ele estava com o poder de Deus, eu não me canso de falar. Ele estava com o poder de Deus até um certo tempo. Esse certo tempo chegou. Ele devolveu todo o poder ao Pai. Então, Jesus de Nazaré, simplesmente, ele não é mais nada. Ele foi um grande homem, foi filho, foi um profeta, pagou pelo preço dos pecados dos judeus. Então, Jesus de Nazaré é digno de reconhecimento. Reconhecimento. Então você precisa ler a palavra de Deus e entender. Adulterar,
furtar e adulterar. E arrombamentos e homicídio sobre homicídio. 3. Por isso, a terra, Israel, a terra está de luto. Que terra? O Brasil? Não, a terra de Israel. Porque a palavra tem endereço e destinatário. Israel está de luto, e todo que mora nela desfalece com os animais do campo, ou seja, até os animais do campo estavam perecendo por conta dos erros do povo de Israel, daquela terra. E com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Então, por conta e você vê, meus amigos, eu vou pedir para você dê um jeito aí e tente memorizar isso que nós estamos lendo hoje, para ver se isso aqui se enquadra nos 4 cavaleiros do Apocalipse, quando nós formos ler. Diz as aves dos céus e até os peixes do mar perecem. Tudo por quê? Por conta dos erros do povo. Infelizmente, nós estamos vendo hoje o mundo perecer por conta dos erros do povo. O povo que clama a um Deus que não é Deus. Como é que o Deus que é Deus vai atender se ele não está clamando a ele? Está clamando a uma pessoa que não é Deus. Nós ia ler até o 4, né? O 3, né? Vem, para nós continuar, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em outro livro, em outro profeta. O profeta agora é Isaías, ou aliás, o profeta que vai falar agora é Jeremias. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias. Jeremias, capítulo 9. Abra aí. Outro profeta que Deus falou pela boca dele. Jeremias 9. Nós vamos ler do 1 ao 6. Porventura Deus, Deus falando, Jeremias profetizando, né? Porventura a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Eram as lamentações, Jeremias se lamentando, vendo aquele povo, o erro daquele povo. Ele profetizava, Deus profetizava através dele, né? Ele profetizava e o povo não dava ouvido. E Jeremias se lamentando porque via o castigo que ia vir àquele povo. Torna as fontes de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Eu vou pedir para você memorizar esse versículo aqui. Não sei como você vai fazer isso, memorizar esse versículo, para ver se vai se enquadrar nos 4 cavaleiros de Apocalipse. O livro do Apocalipse, meus amados, não é um livro de profecia, é o fechamento dessas profecias. Quando eu falo fechamento, quer dizer, é o cumprimento, né? É o cumprimento destas profecias. É a filha do meu povo. 2. Porventura a Deus eu tivesse no deserto
uma estalagem de caminhantes. Ou seja, Deus está falando através de Jeremias. Queria eu tivesse no deserto muita gente caminhando, e à toa, andando, que nem se anda na praia sem destino, né? Porventura Deus tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo. Então, diz aí, Jeremias dizendo, então se tivesse um monte de gente caminhando aqui sem destino, eu ia deixar o meu povo, o povo de Deus, a quem estava sobre ele, né, que ele era o profeta da época, ele ia deixar aquele povo de Deus para seguir aqueles caminhantes, porque era mais proveitoso ele seguir aquele povo caminhante sem destino, do que seguir a um povo rebelde e teimoso, como nós vemos hoje na igreja chamada de Cristo. O povo errando, tenha certeza que está errando, mas não volta, não para, porque está mais do que claro que levantar copo de suco, levantar pão, isso é errado. Batizar em água, isso é errado. Mas eles não param de fazer. Caminhante deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros. Jeremias está falando com quem? Aqui, com a escola de samba vai? Será? Não. Está falando de um povo que dizia ser povo de Deus. Adúlteros são um bando de traidores. É o que nós vemos hoje, é triste falar isso. É o que nós vemos hoje dentro da igreja chamada de Cristo. O povo conhecendo a verdade, mas continua no erro. Fulano, tu não sabe que não sabe o que é proibido, que o sangue de Cristo, o nosso batismo foi na cruz? Mas eu estou lá, mas eu não batizei não. Você está sendo cúmplice. Fulano, você não sabe que o corpo de Cristo somos nós, não um pedaço de pão? Eu estou lá, mas eu não como, não participo não. Você é cúmplice. Os traidores, versículo 3. Curva a língua, curva a língua, como se fosse o seu arco. Ou seja, eles querem poder. Qual é o poder que tem uma flecha, um arco? O poder da flecha que mata. Dependendo da flecha, dependendo do arco, mata até um elefante, um leão. É a referência que Jeremias está se referindo aqui. Então eles curvam a língua, suga na bacia, siricanta lá na mata. Para quê? Para enganar os coitados que estão lá na frente. Para receber a palavra daquele cão guloso, enganando a igreja. Tirando a igreja do conhecimento de Deus, cegando a igreja. Curva a língua como se fosse o seu arco, né? Como se fosse um coisa de poder. O seu arco. Para quê? Para a verdade. Eles curvam a língua para falar a verdade ou para mentir? Para mentir. Porque aqui de Gênesis a Apocalipse não tem uma passagem de que Deus falou com alguém em língua de anjo. Não tem uma passagem. Aí eles ficam enrolando a língua, dizendo que é a língua de anjo. Tirado da onde? Só da cabeça deles. Para enganar os trouxas, que não querem, se recusam a ouvir a verdade. Para a mentira. Fortalece-se na terra. Eu tenho que falar, lendo e dando em trocado. Fortalece-se na terra. Eu sou o pastor Chifronildo. Eu sou o bispo Cornofredo.
Eu sou o apóstolo, que não vou dar agora, Chifronio de novo? Pois é. Se fortalece na terra. Esses homens estão fortes ou estão fracos? Estão fortes aqui na terra. Estão fracos lá com Deus. Mas aqui na terra, perante os idiotas que fez desses homens fortes, porque quem fez esses cães gulosos forte foi o povo. Comprando vassoura ungida, comprando bloco ungido, comprando água ungida, comprando caneta ungida, fazendo fogueira santa. Quem fortaleceu esses cães? Quem foi? Foi Deus? Não, foi o povo que fortaleceu. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avança de malícia em malícia. Mais uma vez, campanha é uma malícia. Campanha é uma malícia para arrancar dinheiro do povo. E não me conhece. A pessoa que põe 1.000, 2.000, 1 milhão, 2 milhões, milhões numa fogueira santa, essa pessoa pode dizer que tem algum conhecimento de Deus? Não tem conhecimento nenhum de Deus. Não tem. Aí o que eles fazem? O que é que eles fazem? Fortalecer aquele cão guloso para ele comprar mais uma fazenda, para ele comprar mais um avião, para ele comprar mais uma empresa, para ele comprar mais um hospital, mais uma televisão, mais uma mansão, mais um apartamento. É para isso que serve o dinheiro dele, para que você dá para eles. De malícia em malícia. E não me conhece. A pessoa que pega uma casa, um terreno, põe uma fogueira tonta para queimar, não pode dizer que conhece Deus, não pode dizer que tem conhecimento de Deus. Diz o Senhor, versículo 4: guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum, e do irmão nenhum vos... Se eu voltar de novo. Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fiéis, dois pontinhos, né? Fiéis, né? Porque todo irmão não faz mais do que enganar. Todo irmão. Pai Senhor, irmão. Todo irmão. Pai Senhor, irmão. Então vamos ler de novo. Nenhum vos fez, porque fiéis, né? Amigo de irmão, nenhum vos fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar. Enganar. E todo amigo anda caluniando, cada um zomba do seu próximo e não fala a verdade. Ensina a sua língua a proferir mentira. Ensina a sua língua a proferir mentira. Cansam-se de praticar a iniquidade. 6. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusa conhecer-me, diz o Senhor. Então, está aí uma igreja que a gente prega a verdade para eles aqui, ó, mas ele recusa em ouvir a verdade. Eu vou pedir para você abrir, para nós continuar. Vamos ver que Tiago, pregador da lei, achava de tudo isso aqui. Tiago era irmão de Jesus, pregador da lei. Então a graça não foi dada para Tiago, não foi dada para João, não foi dada para Pedro. A graça foi dada a Paulo. E Tiago, pregando lei, ele diz aqui no capítulo 3, no versículo
do 13 ao 17. Quem entre vós é sábio e inteligente? Tiago fez essa pergunta para os seus seguidores, né? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão. Mostre, se tem um sábio aqui em nosso meio, vamos voltar ao sempre Tiago, né? Tiago pregando. Se tem uns, quem é sábio de vocês? Levanta a mão, né? Assim que eles falam, levanta a mão, aí ele levantou 2, 3. Pois mostre em mansidão essa sabedoria sua. Sábio, inteligente, mostre em mansidão de sabedoria. Mansidão de sabedoria. Mediante condigno proceder as suas obras. Digno proceder das suas obras. 14. Se pelo contrário tendes em vossos corações inveja, amargura, sentimento faccioso. O que é um sentimento faccioso? Que o faccioso, a palavra faccioso está vindo o quê? Na terminologia facção. Facção, o que é uma facção? Uma gangue, o Comando Vermelho, o comando da capital aqui em São Paulo, né? Se chama. Isso é facção. Que são contra uns dos outros. E nós vemos hoje uma igreja contra as outras por aí. Uma não vai, nem se. Falando de. Uma não fala bem das outras. Se não vai numa igreja, pelo menos não fale mal dela. Mas nem vão lá e ainda fala mal. Faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintas contra a verdade. 15. Estas não é a sabedoria que desce lá, né? Não é a sabedoria que desce lá do alto. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, falar mal dos outros. Não ir na outra igreja. Porque se a igreja de Cristo é uma só, eu até não sou contra que existam aí congregações por aí espalhadas, mas que não tivesse nada de mal uma aí no lugar das outras, onde tivesse. Estou passando aqui, tem uma congregação, eu vou ficar aqui. Estou passando ali, tem uma congregação, eu vou entrar aqui. Nada de mal se a igreja é uma só. Mas como não é igreja, é facção, não pode entrar na outra. Vê se o comando da capital pode entrar lá no Comando Vermelho. Não pode. Melhor do alto. Antes terrena, animal e demônica. Versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão. Você vê, para você ver, o que é que eu estou lendo isso aqui? Para você ver que o que existe aí fora não é igreja, e muito menos congregação, porque a igreja de Cristo é uma só. Então, se é uma só, podia haver congregações, mas como eu acabei de falar, se a igreja de Cristo é uma só, existem várias congregações por aí, você pode entrar em qualquer um, que a igreja era de Cristo. Qualquer um você podia entrar. Podia congregar um dia, duas vezes. Qualquer uma. Mas como não é igreja, nem sequer congregação, é facção. Então, uma não pode ir na outra. É facção ou não é? É o que está escrito aqui, ó. Facção. Faccioso, aí há confusão. Aí há uma confusão danada por aí. Pastor querendo engolir o outro e aquilo lá. Aquela briga por dinheiro, por poderes. A briga é imensa.
Nem quero retratar muito para o nosso vídeo não se complicar muito, né? Facção de toda espécie de coisas ruins. Então, tudo que há de ruins, toda espécie, tudo que há de ruim, está dentro dessas facções. Tudo que há de ruim. Então, aí você está na sua casa, querendo se congregar, achando que vai para a igreja de Cristo, chega lá, você entrou numa facção. E depois que entra nessa facção, meus amados, me ajuda aí. Depois que entra numa facção, para sair de lá, feliz daquele que sai de lá vivo. É assim uma facção. De coisa ruim. 17. A sabedoria, porém, lá do alto, você vê que isso são palavras de Tiago, pregador da lei. A sabedoria, porém, lá do alto, é principalmente pura. Depois, pacífica, pura e pacífica. Olha a palavra pacífica. O que é pacífica para você? Pacífica é de um só, com uma coisa que é uma só. Então a igreja de Cristo é uma só. Então para essas facções por aí, essa chamada congregação por aí, se fosse de Deus, fosse de Cristo, o regime era um só. Não tinha esse negócio, porque na minha igreja tem doutrina. Não podia dizer isso. A mesma doutrina que tem num, era para ter nas outras, porque Cristo é um só, a igreja dele é um só, é uma só. Por que essas mudanças de doutrina? Porque não é de Cristo, é uma facção. Não são pacíficas. Era para ser pacífica, mas não são pacíficas. Principalmente pura, depois pacífica. Pura porque Deus, Cristo purificou a igreja. Então não tem como ser diferente. Foi Cristo que purificou. Não foi homem que purificou com água. Não foi. Mas como não é igreja, nem sequer congregação, aí há essa briga, essa facção aí, ó. Uns querendo comer os outros, falando mal uns dos outros. Doutrina de homem, de tudo quanto é diversidade de doutrina, tem essas facções por aí. Porque não são de Cristo. Ainda vem um cão desse dizendo que tem Espírito Santo. Aonde que tu tem Espírito Santo, cão guloso? Você não tem nada. O que você tem é dinheiro que roubou da igreja. E é isso que você tem. Pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Vamos ler o 18 para não ficar solto. Ora, a paz, né? Ora, é em paz que se semeia fruto da justiça, para os que provém a paz. Mas nós não vemos essa paz. A paz que nós vemos dentro dessas facções é paz, Senhor, paz, Senhor. Mas na realidade é briga. Dentro das suas próprias igrejas é briga. Briga dentro da própria congregação. Não é nem com as outras. Já estou falando agora dentro da própria congregação. Que nós, por exemplo, tem uma igreja aí, Davi que manda. Está uma facção lá, uma briga entre eles mesmos. Entre pai e filho. Imagina se pode. E chamam de igreja de Deus. Vou pedir para você abrir a Bíblia para nós continuar. Temos 3 passagens para nós terminar. Vou pedir para você abrir sua Bíblia em Lucas.
Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, aliás, perdão, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 1, 11, versículo 52. Versículo 52. Ai de vós, intrépides da lei. Ai de vós, ai de vós. Ai de vós. Essa palavra ai quer dizer o quê? Castigo. Ai de vós, intrépides da lei. Então tá cheio de gente aí, ó, pregando lei para o povo de Deus, lá para aqueles coitados lá na frente, interpretando do jeito deles, né, e levando a igreja toda para o lado errado. E Lucas, um pregador, aliás, Lucas não era pregador da lei, Lucas não era apóstolo. Lucas era um escritor e médico. Mas ele está escrevendo aqui, né, relatando. Como ele era escritor, ele está relatando aí. Então, eu vou chamar a atenção de vocês também. Quando você lê livro de Lucas, tem outro aí também, Lucas, Marcos. Você tem que prestar atenção, você tem que pôr no seu entendimento uma coisa. Lucas não era um discípulo, não era um apóstolo, discípulo nem apóstolo. Portanto, o que Lucas relata aqui é coisa que ele ouviu falar. Então ele pode escrever a mais ou pode escrever a menos. Lucas não andava com os apóstolos diariamente. Por exemplo, Lucas nem Marcos estava preso quando Pedro foi preso e João, os apóstolos foram presos. Então, nenhum deles dois estava lá. E como é que eles relatam aqui? E como é que eles podem ser dignos de eu dar crédito a essa palavra na íntegra? Então nós temos que raciocinar que Lucas e Marcos não eram apóstolos, não andavam com eles diariamente. Eles escrevem aqui o que eles ouviram falar. E no versículo 52 ele escreveu aqui: ai de vós, intérprete da lei, porque tomaste a chave das ciências. Então, vou dar trocado. Então, esses cães gulosos faz teologia para pôr medo na igreja. O quê? Tomou a chave para pôr medo na igreja, né? Ai de vós, intrépides da lei, porque tomaste a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entraste. Ou seja, os fariseus, aqueles mestres farisaicos, eles faziam a lei, interpretavam a lei, mas eles mesmos não cumpriam. Eles mesmos não cumpriam. É igual que nós vemos hoje. Oh, meu amado, me ajuda aí. É o que nós vemos hoje nessas igrejas por aí. O pastor que não... Você vê como é a mentira. O pastor que não é pastor, não é pastor. O pastor da igreja de Cristo, ele pode até ser pastor, mas não da igreja de Cristo. Não da igreja de Cristo, né? Então o pastor que não é pastor, em cima de um altar que não é altar, porque o altar de Cristo foi rachado, o altar foi rachado. Hoje o altar de Cristo é a nossa mente. É a nossa mente, é aqui que Cristo ministra. Então, é pastor que não é pastor, altar que não é altar. Aí sobe lá em cima, diz que é o enviado de Deus, mente para as pessoas, com medo, colocando medo. E um desses chicotes para pôr medo é o que eu falei lá atrás, é o livro do Apocalipse, né?
Aí o Lucas está escrevendo aqui: ai de vós, intrépido da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vos mesmo não entraste. E impede. É isso que o povo, o chamado, esses cães gulosos que não são pastor, é isso que eles têm feito. Impede a igreja ter o conhecimento de Deus. Impede. Então está aí uma igreja totalmente conhecimento de Deus zero. A igreja chamada de Cristo está aí, conhecimento de Cristo zero. Por quê? Porque os cães gulosos, que diz que são pastor que não são, sobe no altar de Deus, num altar que não é altar, é picadeiro, mente para a igreja. Impediste os que estavam entrando. Olha, a palavra, você vê que nesse tempo a igreja estava se crescendo, né? A palavra está entrando. Aqueles que estavam entrando há quase 2000 anos atrás. Entrando. Agora eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Gálatas dos Apóstolos. Em Gálatas, livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, agora sim, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, só tem essa passagem mais uma. Então, meus amados, é isso que os pastores fazem hoje em dia. Eles estudam, ficam anos estudando, fazendo teologia, estudando as línguas. Para quê? Para fazer você crescer, ter o conhecimento de Deus? Não. É para tirar o conhecimento de Deus de você. Aí eles estudam o grego, porque a Bíblia foi escrita em grego, né? A Bíblia original foi escrita em grego, depois foram mudando, foram misturando, põeram um modificador, deram uma batida. Então fiz isso aí. E ainda chamam de Bíblia Sagrada. Bem, deixa isso para lá. Mas ele estuda grego, estuda o aramaico, estuda o hebraico, estuda até o saravaico. Para quê? Para enganar o povo. Então eles tomam a chave, tomam o conhecimento, ou dá para o trocado, tomam o conhecimento do povo. Tira tudo, tira todo o conhecimento do povo. Se você eu falo porque eu não tenho medo de falar, eu não ganho para falar, eu falo gratuitamente. Se você é um evangélico, lhe roubaram, sinto muito em te dizer. Você pode ser o que for. Você pode até ser um juiz. Porque a gente vê juiz aí nesses lugares. Você pode ser o que for. Pode ser um juiz. Se você é um evangélico, sem exceção. Se você é um evangélico, lhe roubaram o seu entendimento de Deus. Você pode ter entendimento de homens, mas entendimento de Deus você não tem, porque te roubaram o entendimento de Deus. Você tinha. Se você for um evangélico, eu sou evangélico, eu sou crente evangélico, então te roubaram. Gálatas, capítulo 1, do 11 ao 17, diz assim, ó. Faço-vos, porém, saber, irmãos. Paulo pregando os Gálatas. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é segundo o homem. E de quem era, Paulo? O teu evangelho. Que recebeu no terceiro céu. Mas o que se faz dentro dessas chamadas igrejas aí? Ó? Tem muitos lugares por aí que você entra, você chega lá, você não vê
quase não se prega a Bíblia. Vê, cada um entrega uma revistinha. Eles entregam não, vendido, né? Antes daquele culto, é feita uma reunião, numa escola dominical, qualquer coisa, né? Eles vendem a revistinha para você, para no dia daquele culto você ter sua revistinha. Feita por quem? Por homens. Eu estava num canil desses aí, num sarpão desses aí, igreja transversal do reino de Deus. Muitas das vezes não se levava a Bíblia, o povo levava a Bíblia, como eu, né? Levava a Bíblia, nem abria a Bíblia. Por quê? Chegava lá, era dado um papelzinho para estudar o quê? O livro daquele cão guloso que ele fez no livro. Estudar os conhecimentos daquele livro, das ideias, estudar aquelas ideias daquele cão guloso. E é assim lá, era assim lá e é em todas por aí assim. Você vive o conhecimento daqueles cães gulosos. Nem a Bíblia sequer, em muitos lugares nem sequer há. Você já vendeu ou vendeu. Lá geralmente, na onde eu estava, era dado porque era apenas uma folhinha. Cada culto era uma folhinha, era um capítulo daquele livro que era dado para as pessoas. E o pastor lia junto com aquele povo, glória, aleluia. Ou seja, livro para tirar os cães gulosos. Eu tenho aqui um livro, esse está fácil para pegar. Eu tenho aqui um livro de Flávio Joséfo. Eu ponho meu pescoço na forca. Se você viu em qualquer denominação dessa aí, já abriram esse livro para a igreja, para ensinar a igreja. O livro de Flávio Joséfo. Duvida. Eles têm conhecimento do livro? Tem. Umas delas mesmo é a Igreja Assembleia de Deus. Tem o próprio livro editado. Eles compraram essa autorização de editar o livro, né? A Igreja Assembleia de Deus, ela tem esse livro editado. Eu ponho meu pescoço na forca. Se um dia eles já leram alguma lição desse livro para a igreja. Nunca. Porque é um livro que traz conhecimento. É um livro histórico. Assim como a Bíblia. A Bíblia, meus amados, é um livro histórico. É histórico. Tudo isso aqui é histórico. Mas traz o conhecimento. Então, não convém a igreja ler aquele livro. Então, eles dão o quê? O livro deles. Né? Livro deles próprios. Para que a igreja aprenda o que eles querem. Porque a igreja ande no caminho que eles querem. E a igreja sem conhecimento, sem nada, dormindo, morta. Então aí, aprende do jeito que eles querem. Então Gálatas no capítulo 1, no versículo 11, que diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. 12. Porque eu não a recebi, nem o aprendi de homem. Olha que Paulo, ele cresceu com Gamaliel, um professor de teologia, o maior professor de teologia, Gamaliel. Então Paulo cresceu e aprendeu tudo. E ele está dizendo aqui do homem. Então as teologias de Gamaliel foi rasgado, jogado no lixo, né? O que Paulo estava pregando? O evangelho que ele recebeu no terceiro céu. Recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outra hora no judaísmo, no que se prega hoje para a igreja. Judaísmo é shofar, é castiçal, bandeira de Israel, Santa Ceia, que é Páscoa, não é Santa Ceia, é Páscoa.
frajuda, é uma Páscoa frajuda, não tem cordeiro, não tem ervas amargas, Páscoa frajuda, né? No judaísmo, é o que se vive hoje, uma igreja toda, a igreja chamada de Cristo toda, quando eu falo toda, é toda judaizada. Jesus de Nazaré não era cristão, Jesus de Nazaré era um judeu, praticante das coisas judaicas. Por quê? Porque ele veio para isso, para cumprir a lei de Moisés. Então tá aí, uma igreja que se chama de Cristo, mas de Cristo só tem o nome. Judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. 14. E na minha nação, nação dos judeus, nação judaica, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me, ser tão estudado que Paulo era, avantajava-me a muitos da minha idade. Então, até a idade de Paulo, não tinha um maior do que ele, que soubesse mais do que ele. Falava em várias línguas de nações. A minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições. Zeloso das tradições de meus pais. Zeloso. Tradição dos pais. Isso, e é isso que as igrejas evangélicas procuram a fazer na linha, né, integralmente. Tradição. A igreja evangélica vive em tradição. Tradição do judaísmo. Diz meus pais. 15. Quanto, porém, ao que me separou, quem foi que separou? O Cristo separou. Quanto, porém, ao que me separou, olha a palavra, antes de eu nascer. Então, Paulo não foi separado ali em Damasco? Quando apareceu aquela luz inacessível, aquela luz que obscurecia os olhos de tão clara que era, doía como comparando hoje, né? Que ninguém pode olhar a luz de solda, né? Ninguém pode olhar. Então não foi naquele dia? Não, aqui está dizendo que foi antes dele nascer. Mas o que é que se prega dentro das chamadas igrejas aí? A mentira que prega dentro das chamadas igrejas. Não, você precisa se converter ali dentro de uma igreja e ficar lá. Você tem que aceitar Jesus. Pastor? Então eu aceito. Pois agora você vai ter que ser dizimista, fiel. Mas não basta só isso. Você tem que tomar um banho numa piscina. Não, mas não é só isso não. Você tem que jejuar. Não, mas não é só isso não. Você tem que participar de Páscoa. Meus amados, trocaram toda a verdade de Deus por mentira. Trocaram. E uma mentira pregada, dizem por aí, né? Um ditado que tem por aí, uma mentira pregada muitas vezes vira verdade. Então, de tanto pregarem mentira para o povo, e de tanto tempo passado que se prega, então virou uma verdade. A mentira virou uma verdade. Antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Pela sua graça, aprove. 16. Aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, entre nós, entre os gentios, sem detença, ou seja, sem perguntar nada, sem questionar nada,
Então, Paulo, só quero que você entenda, Paulo, que cresceu com Gamaliel, cresceu na teologia, aprendendo a teologia de Gamaliel, quando ele foi chamado, quando ele recebeu esse chamado, quando o chamado foi revelado a ele, né, lá em Damasco, ele não voltou para Gamaliel perguntar se podia, né? Quando a gente fala uma palavra dessa, da verdade para um crente, ele vai perguntar para quem? Para o pastor, se é verdade. Imagina se o pastor vai dizer para ele que é verdade, se ele está ali para enganá-la. Pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e nem sangue. Não consultou carne e nem sangue. Recebeu o chamado e foi. 17. Nem subi a Jerusalém para os que já era apóstolo. De quem Paulo está falando aqui, meus amados? Você pode me ajudar? De Pedro, Tiago e João. Nem subi a Jerusalém para os que já era apóstolo. Antes de mim, já era apóstolo antes de mim, mas parti para regiões da Arábia. Parti imediatamente, ele já partiu para a Arábia, foi evangelizar, foi pregar o evangelho para o lado das terras da Arábia, né? Não voltou para perguntar para Gamaliel, nem para os apóstolos. E voltei outra vez para Damasco, aonde ele viu a luz inacessível. Então, meus amados, é isto, é esse evangelho que se esconde do povo de Deus. São essas palavras de sabedoria, são esses conhecimentos de Deus que os pastores tiram do povo de Deus. E para nós fechar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em 1 de Coríntios. Primeiras Coríntios, capítulo 1, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. E temos aí uma semana pela frente abençoada pelo poder de Deus, né? O poder de Deus, eu já sempre tenho falado, o poder de Deus é o evangelho dele. O poder de Deus é o evangelho de Deus. Então, se você tem alcançado uma graça por aí que não está alinhada com o evangelho de Cristo, não foi de Deus, foi engano. Foi engano, um espírito enganoso. Então, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 11, nós vamos ler até aliás, perdão, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 27. 27, vamos ler o 26, do 26 ao 29, para nós encerrar hoje. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e não no espírito, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Eu já tenho dito que esses cães gulosos aí que dizem que tem chamado para pregar o evangelho, eu digo que eles não têm chamado, né? Sempre falei isso. Eu acho que eu me enganei. Eles têm chamado, sim, mas por engano, para o engano. O chamado deles foi para o engano, para serviço. Você vê que o engano não é um satanás de rabo, o engano é um espírito da parte de Deus. Nós vemos isso lá
onde fala de Acabe, né? O profeta. Deus reuniu os anjos deles e perguntou quem queria ir, vinha enganar o Acabe, que ia ser armado uma emboscada para Acabe, né? Para matar ele. E uns diziam, eu não vou, ele apareceu, eu vou. E Deus falou, pois você vai e vai ser vitorioso. E o Espírito veio e enganou Acabe, levou ele para a emboscada. E é assim que tem acontecido com esses chamados pastores que não são pastor, me choca nenhuma. Não são pastor. Os chamados deles não é para pregar o evangelho, era para pregar o engano, para os outros serem enganados. Porque não der ouvido o evangelho dele. Então, quando a pessoa não dá ouvido ao evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, automaticamente ele é enganado. Ele é enganado por um desses chamados pastor aí. E para nós encerrar hoje, 26, né? Até já lemos o versículo 26, né? Sábio segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Então, esses chamados pastores, o chamado deles, eles têm chamado sim, mas para serem envergonhados. Para serem envergonhados, porque a máscara desses cães vai ser tirada, vai cair. Vai sobrar só o que eles roubaram do povo. Mas o poder, o status desses cães vai ser tirado. Presta atenção, vai ser tirado. A cada dia esses cães estão dando salto de tudo quanto é jeito, parecendo gato, pulando de tudo quanto é lado, para enganar o povo, e as máscaras dele caindo, e eles pulando dali, pula da acolá, e que não é assim, que não é assim, que não é assim, inventando mentira. Cada dia eles inventam mais mentira, e o povo acreditando na mentira dele. Vão ser envergonhados também. Os que dão crédito a essas mentiras desses chamados pastores vão ser envergonhados também. Os pastores ainda saem num certo lucro, porque o dinheiro deles vai continuar com eles. O dinheiro que foi roubado vai continuar com eles. 27. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, aqueles que fizeram teologia, estudaram o aramaico, estudaram o hebraico, estudaram até o farisaico, estudaram até o saravaico, eles estudaram. Até o saravaico estudaram. Vão ser envergonhados pelo poder do evangelho. Coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Humilde do mundo. As pessoas não dão ouvido ao que eu leio aqui, porque está sendo lido por uma pessoa humilde, que não estudou. Eu tenho a primeira série, meus amados. A primeira série. Mas lendo coisa aqui que o sábio não lê. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então esses caras aí que diz que é pastor, esses vão ser reduzidos a nada. O status deles vai pro chão. Reduzir a nada as que são. 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém se vanglorie. Eu sou o pastor, eu sou o bispo, eu sou o apóstolo.
Ninguém se vanglorie diante de Deus. Então, meus amados, essa foi a nossa lição de hoje. Esse foi o nosso aprendizado de hoje. O aprendizado, o Evangelho deixou de ser a verdade de Deus. Que sejam todos, vocês já são abençoados pelo poder de Deus, sejam todos abençoados com todas as sortes de bênção na sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém? Paz eterna a todos e até o nosso próximo encontro. Amém?